Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos a mais um devocional. Nosso devocional hoje vai ser bem rapidinho, mas vai ser uma bênção, como todos são. Inclusive, estou muito grato em Deus de ouvir tantos testemunhos, gente, tanto feedback abençoado. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, mas fica aqui a minha gratidão e a minha alegria a cada um que tem trilhado essa jornada de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, e eu te peço para abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 9, versículos 7 a 10. Provérbios capítulo 9, versículos 7 a 10. Abre comigo aí rapidinho. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa um like nesse vídeo, que é tão importante para que essa transmissão chegue a mais pessoas ainda. E se você chegou agora aqui no canal, se inscreva por aqui, ative o sininho das notificações e vem com a gente, porque com certeza Deus falará ao seu coração. Provérbios capítulo 9, versículos 7 a 10. Olha o que está escrito. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta, e quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo resulta em discernimento. Gente, Provérbios 9, dos versos 7 a 10, nos traz o seguinte questionamento: como nós lidamos com a repreensão? Eu lembro que em alguns devocionais atrás, não vou me lembrar exatamente o capítulo, mas nós falamos sobre como a instrução e a repreensão, elas caminham juntas. Repreender é uma forma de instruir, mas muitas pessoas não aceitam a repreensão porque recebem-na como uma forma de humilhação, como uma forma de desprezo, uma forma negativa, por assim dizer. E nós precisamos tomar cuidado porque isso revela algumas feridas do nosso coração. E se nós temos essas feridas, por que não identificá-las e por que não tratá-las para vivermos de uma maneira mais saudável ainda? Então já te faço a pergunta: como você lida com a repreensão? Note que aqui Salomão ele fala de duas reações diferentes. O tolo, quando ele recebe a repreensão, ele até odeia a pessoa que o repreendeu. Ele, além de não receber a repreensão, ele ainda fica com raiva da pessoa que o repreendeu, da pessoa que o exortou. E nós que quando se fala de repreensão, gente, não estou falando de uma humilhação pública, não estou falando de um caso traumático, aí realmente é diferente. Aí qualquer pessoa vai ficar negativamente impactada. Mas eu estou falando de alguém que é um tutor, que é um mentor, que é uma voz ao seu coração e está corrigindo você em alguma coisa. E quando essa pessoa te corrige, você, além de não aceitar a correção, você ainda fica com raiva da pessoa, ainda fica chateado com ela. Tiago, eu tenho que aceitar toda a repreensão que fizerem a mim? Depende. Eu teria muito cuidado em dizer que você tem que aceitar toda a repreensão. Mas, humildemente, nós precisamos, pelo menos, ponderar toda a repreensão das pessoas que nos amam. Olha como isso é interessante, gente. Pode ser que alguém que nos ame, em algum momento, nos dê uma repreensão, digamos assim, injusta, exagerada ou errada. A pessoa entendeu mal a situação e trouxe uma repreensão errada. Por mais que essa pessoa tenha se equivocado, pelo fato dela me amar, dela ser uma voz ao meu coração, eu vou pelo menos parar para ponderar o que aquela pessoa disse ou o que ela quis dizer. Mas sabe o que é que nos separa disso? Sabe o que é que nos faz, muitas vezes, zombar da repreensão ou aceitá-la? Se trata de confiar que aquela pessoa quer o nosso bem. Quando você confia que aquela pessoa quer o seu bem, é muito mais fácil aceitar a repreensão que vem dela. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus quer o seu mal
ou o seu bem? Você acha que Deus quer o seu mal ou o seu bem? Deus quer o nosso bem. Eu tenho convicção disso. Tenho convicção que Deus quer o meu bem, o seu bem, o bem de qualquer pessoa. Então, baseado nisso, quando nós olhamos algo na palavra que tem a ver com uma repreensão da nossa conduta, uma repreensão da nossa forma de pensar, nós precisamos entender que esse é um ato amoroso da parte de Deus. Inclusive, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor corrige a quem ama. E se você for sábio, das repreensões que você receber, você vai crescer e vai melhorar mais ainda. Olha o que diz o versículo 9. Instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. A pessoa que é orgulhosa, a pessoa que é arrogante, ela está fechada para aprendizados. Eu lembro que alguns dias atrás eu falei aqui, só tem um tipo de pessoa que não consegue aprender. É aquela pessoa que acha que não precisa aprender. Aquela pessoa que acha que já sabe de tudo, né? E normalmente quem acha que sabe de tudo tá por fora de tudo. É a pessoa que está mais voando no sistema, por assim dizer, aquela que acha que sabe tudo. Na verdade, os sábios, eles entendem que sempre estão em constante aprendizado. Quem é que nunca ouviu, gente, aquela célebre frase atribuída a Sócrates, pelo menos, né, que diz assim: só sei que nada sei. Essa frase, quando nós olhamos ela de imediato, parece uma pessoa que está perdida. Como assim, só sei que nada sei? Mas essa expressão, quando nós aprofundamos filosoficamente nela, o sentido dela tem a ver com estar num constante aprendizado. Isso é muito interessante, porque quando você sabe pouco, você acha que sabe muito. Quando você começa a saber muito, você tem a sensação de que sabe pouco. Olha, eu não pesquisei aqui antes de começar o devocional, mas tem até o nome de uma síndrome. Quem é que sabe, gente, para colocar no chat ou nos comentários? Cientificamente tem o nome de uma síndrome que acontece, que ocorre com pessoas que acham que sabem muito de um determinado assunto. A pessoa sabe pouco e, por saber pouco, ela tem a impressão de que sabe tudo, entende? E aí, quando na verdade ela vai mergulhando e conhecendo mais e mais e mais. A pessoa que mergulha no conhecimento, que mergulha na sabedoria, ela começa a ter a compreensão de que ela precisa melhorar e aprender a cada dia mais e mais. Então note que esse conselho não tem a ver apenas com a humildade do coração. Claro, a humildade é um ponto essencial disso, mas esse conselho tem a ver com acreditar que Deus quer o seu bem. Se você confia que Deus quer o seu bem, se você acredita de verdade nisso, você não vai ter dificuldade para seguir os caminhos do Senhor, para seguir as orientações de Deus, porque você sabe que é alguém que está querendo a melhor coisa para a sua vida. Então, as pessoas que não aceitam a repreensão, que não aceitam a instrução, são como pessoas que já se enxergam como obras prontas. É alguém que está dizendo assim: Tiago, eu não tenho mais no que melhorar, eu já sou perfeito. Se você é perfeito, se você é perfeita, aí realmente ninguém pode te instruir a nada, ninguém pode te repreender em nada. Mas é interessante, gente, um exemplo que eu vi certa vez, eu vi o Douglas Gonçalves falando sobre isso, e ele citava como, se você vai, por exemplo, no Museu de Louvre, na França, e lá é onde está o quadro da Mona Lisa, um dos quadros mais famosos de todos os tempos na arte plástica, e lá tem um quadro da Mona Lisa, e se você, por acidente, sujar aquele quadro, derramar um pouco de tinta naquele quadro, você vai ser preso, coisas muito ruins vão acontecer com você. E por que as pessoas não aceitam um acréscimo naquele quadro? Porque ela já é uma obra concluída. Então não tem como eu chegar lá e dizer: não, olha, eu acho que pode fazer um ajuste aqui nesse quadro, assim, assim. Acho que se acrescentar determinada cor, determinada expressão. Não, não pode. Por quê? Porque ela é uma obra concluída. Mas uma obra que está em construção, ela aceita alterações, ela aceita acréscimos e ela aceita decréscimos. Por quê? Porque ela é uma obra que está em construção. Então, quando nós rejeitamos a instrução e rejeitamos a repreensão, nós estamos emitindo o seguinte sinal: eu já sou uma obra concluída. E sabe qual é o problema da obra concluída?
é que ela nunca pode ser melhorada. Uma obra concluída nunca pode ser melhorada. Mas quando nós reconhecemos que somos uma obra em construção e reconhecemos que precisamos e podemos melhorar, aí nós estamos nos abrindo para a instrução, para a repreensão e para a correção que vem da parte de Deus. Mas a correção, gente, ela não vem só da escritura bíblica. Claro que a base da nossa instrução e a base da correção sempre é a palavra de Deus. Mas existem figuras humanas que são colocadas em nossa vida como instrumento de repreensão também. É claro que essas figuras humanas, elas não são tão perfeitas quanto a palavra de Deus é. Mas é muito importante nós termos atenção ao que essas pessoas têm a nos sinalizar. Por exemplo, o primeiro mandamento com promessa que tem nos 10 mandamentos é o honrar pai e mãe. A Bíblia fala que aquele que honra o pai e a mãe viverá muito nessa terra. Então, o que é honrar pai e mãe? É engolir a seco tudo que o pai e a mãe falam? Não. Pode ser que seu pai e sua mãe tenham uma opinião política diferente da sua, tenham uma opinião espiritual diferente da sua, tenham uma opinião sobre finanças diferente da sua, tenham uma opinião sobre sexualidade diferente da sua, tenham uma opinião sobre qualquer coisa diferente. Mas o honrar, nesse caso, mesmo quando os seus pais têm uma visão de mundo diferente da sua, o honrar diz respeito a minimamente ponderar o que aquelas pessoas estão falando. Porque os seus pais é aqueles que cuidaram de você, que criaram você e querem o melhor para você. Por mais que em algum momento eles se equivoquem, um pai ou uma mãe, eles querem o melhor para o seu filho. Ah, Thiago, você não conhece a minha história. Pode ser que seu pai ou sua mãe sejam pessoas que ficaram tão doentes de alma que te fizeram mal. Pode acontecer, não estou dizendo isso. Mas os pais e as mães saudáveis, eles querem o melhor para o filho, estão dispostos a dar a vida para que os filhos vivam o melhor aqui nessa terra, entende? Então, por mais que como seres humanos eles sejam falhos, é preciso ponderar o que eles estão dizendo ou o que eles querem dizer. Outros exemplos de figuras assim são, por exemplo, professores, pastores, líderes, coaches, mentores. São figuras de autoridade que estão ali para nos ajudar a voar cada vez mais alto. Tem até uma frase poética que rola muito em rede social, não sei o autor, mas fala assim: se eu enxerguei longe, é porque eu estive sobre os ombros de gigantes, né? Então a visão de mundo dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos tutores, eles são plataformas para nós subirmos nessas plataformas e conseguirmos enxergar ainda mais longe. E muitas pessoas, gente, têm problema com essas figuras de autoridade exatamente por crise de paternidade. A grande maioria das pessoas que tem problema com paternidade, elas vão ter problemas com figuras de autoridade em geral. Por exemplo, o mercado de trabalho está mudando cada vez mais e mais. E aquela figura do patrão, aquele patrão que manda, que só manda e o empregado que só obedece, isso está cada vez mais diminuindo, né? Hoje em dia, os espaços de trabalho têm sido cada vez mais colaborativos. As gerações atuais já não aceitam mais os modelos anteriores. Por quê? Porque trata-se de uma geração que cresceu praticamente sem paternidade. A quantidade de jovens que cresceram hoje sem pais, muitos sem nem saber quem são seus pais, ou mesmo sabendo não cresceram na convivência dos pais, essa quantidade é muito grande. E às vezes essa crise de identidade para com o pai gera uma reverberação em todas as figuras de autoridade que existem na sociedade. Tiago, você está dizendo que eu tenho que aceitar a autoridade de qualquer um, a qualquer momento, de qualquer forma? De modo nenhum. Estou te trazendo a evidência de um traço social que nasce justamente na crise de paternidade, que vai gerar um sentimento de rebeldia, um sentimento de raiva, um sentimento de inconformidade com qualquer figura de liderança que você venha a lidar. Eu não quero, claro, obviamente eu estou falando aqui, não sei quem está me ouvindo nesse momento, muitas pessoas me ouvem, eu não conheço a história de quase ninguém. Mas se você tem problema com figura de autoridade, comece a pensar direitinho se isso não tem a ver com o seu relacionamento com o seu pai ou com a figura de paternidade, pois pode ser que você sequer conheça o seu pai, mas a figura de paternidade, ela vai ter um lugar na sua alma e uma relação mal resolvida com isso
vai gerar o sentimento de rebeldia e a dificuldade de aceitar a repreensão. Mas eu tenho uma saída para você. Se você teve problemas com o seu pai aqui na terra, e talvez essa pessoa até já tenha partido, já tenha falecido. Você vai falar assim, Tiago, se eu ouvisse isso antes, eu poderia ter mudado a minha vida, mas agora, infelizmente, eu não tenho mais a oportunidade de resolver as questões com essa pessoa, porque ela já foi, ela já não está mais aqui entre nós. Mas eu posso te garantir que Deus é o nosso Pai e nele nós podemos ter redimidas as feridas da nossa alma. E às vezes as pessoas, por problema de paternidade física, a relação com o pai aqui na Terra, elas acabam desenvolvendo transtornos no seu relacionamento com Deus. Elas não conseguem enxergar Deus como pai, afinal de contas, Deus para ela é algo bom e pai para essa pessoa é algo ruim. Então ela não consegue conectar as duas coisas. Mas se nós buscarmos verdadeiramente na palavra, a maior revelação de Deus é dada por Jesus, quando Jesus revela Deus como um pai. No Antigo Testamento você não vai ver isso. Você vai ver Senhor dos Exércitos, Deus da guerra, porque o povo de Israel guerreava muito, Deus da provisão, porque diversas vezes o povo de Israel precisou de milagres para comer, para beber. Você vai ver diversas nomeações de quem Deus é. Mas o entendimento de que Deus é pai, só o Filho, Jesus, pôde trazer para nós, porque ele tinha Deus como pai. E se Jesus é o Filho primogênito de Deus, ele é o unigênito do Filho que vem do céu para a terra, ele compartilha conosco esse entendimento de que Deus é pai, que a Bíblia nos fala que nós somos filhos de Deus por adoção. Então Deus ele nos adota para nós sermos filhos desse Pai tão amoroso. E na convicção do amor de Deus, nós conseguimos receber com mais facilidade a instrução e a repreensão do Senhor. O Senhor Deus corrige a quem ama, Ele instrui a quem ama. Então, se em algum momento você sentiu que instruções ou repreensões entraram no seu coração de um modo doloroso, confie em Deus. Saiba que Ele te ama e muitas vezes a repreensão é uma profunda expressão de amor daquele que está te repreendendo. Amém, gente? Lide com essa correção, lide com essa palavra, lide com essa revelação de Deus e seja sábio, porque o tolo, o zombador, quando você o repreende, ele te odeia, mas o sábio, quando você repreende, ele te ama. E aí o verso 9, como disse, para a gente fechar, instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria. Que você receba essa instrução para crescer em sabedoria e você, como justo, vai aprender ainda mais. Vamos orar juntos? Santo Deus, te agradeço por essa palavra, Pai. Eu te peço, nos dá um coração sensível à tua voz. Nós precisamos, Deus, te conhecer a cada dia e confiar que o Senhor nos ama, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor nos quer bem. Nos ajuda, Deus, a ler as tuas instruções e as tuas repreensões, não como empecilhos para vivermos uma vida dos sonhos, mas sim como direção do céu, direção certeira para vivermos a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nos ajuda nessa compreensão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like aqui nesse devocional, isso ajuda muito para essa transmissão chegar para mais pessoas e comenta aqui como essa palavra falou o teu coração, tá bom? Tamo junto, segunda a sexta, 7h30 da manhã aqui no YouTube, começando o dia ouvindo a palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.